Muito bem, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui começando mais um programa Palavra Viva, pela Rádio Web Palavra Viva, bem como aqui também pelo nosso canal Palavra Viva. Eu quero que você também aqui se inscreva aqui no nosso canal, deixe aí também o joinha de vocês e aproveite também, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Vocês fazendo isso estarão nos ajudando a avançar, alcançando o maior número de pessoas possíveis. Nós vamos então ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora. Mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela Rádio Web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Eu tô um pouco ruim da garganta. Desde domingo eu não tô muito bem da garganta. Vocês estão ouvindo aí minha voz um pouco fanha. Tô tomando aí os remédios aí, mas não tá ajudando tão 100%. Então ore aí por nós, pra gente conseguir aqui prosseguir nosso programa. Terça-feira vocês acompanharam aí, tossi bastante, ainda fiz vários cortes durante a mensagem, uma mensagem mais longa, e garganta ficou bem baqueada de ontem para cá, mas estamos aqui para dar seguimento aqui ao nosso programa. Eu quero então incentivar você que ainda não baixou o aplicativo da nossa rádio, baixe aqui o aplicativo da nossa rádio, para que você possa estar acompanhando o nosso programa ao meio-dia e às 21 horas lá na nossa rádio online, e também tem toda uma programação abençoada lá que vocês podem estar consumindo aí 24 horas por dia. Eu quero também que você se inscreva no canal Miqueias Alves, tem um conteúdo também exclusivo lá, abençoador lá, os nossos podcasts. Essa semana saiu aí o podcast falando sobre a avareza, falando sobre esse pecado capital aí, da ganância, de reter também mais aquilo que lhe é devido. E nós tiramos dúvidas sobre esse tema aí, o link está aqui na descrição e você pode estar acompanhando esse programa. Bem como também a mensagem que eu ministrei terça-feira, se você ainda não acompanhou, acompanhe, falando sobre o agir invisível de Deus, uma mensagem muito abençoadora, especial. Eu gostaria muito que você fosse lá acompanhar, uma mensagem bem longa, mas necessária e importante, muitas aplicações práticas para a nossa vida, uma mensagem de Deus para o seu coração. E semana que vem tem mais podcast lá no meu canal, falando sobre a gula. Segunda-feira vai sair lá um podcast falando sobre a gula, que talvez vai ser o primeiro conteúdo que você tenha ouvido falar especificamente sobre esse tema, né? Eu tenho 26 anos de idade, eu nunca ouvi uma pregação, um estudo, um ensino sobre esse tema, e lá nós fizemos um podcast todo especial falando sobre esse assunto, que é um pecado e é um assunto necessário, sobretudo nesses últimos dias. A gula, que é um pecado que está associado ao vício ou aos vícios de um modo geral. Vai ser muito interessante você entender e compreender esse tema aí. Então, não fique de fora de tudo aquilo que estamos aqui produzindo para a glória de Deus. Mas vamos ouvir aí os nossos patrocinadores, logo em seguida dando seguimento aqui à nossa série de exposições da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, hoje meditando no capítulo 11, versos 25 a 32, pensando sobre o tema Deus salvará o seu povo. Deus salvará o seu povo. Então não saiam daí. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941.
Pina Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Muito bem, então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Eu quero que você abra então a sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Nós estamos aí avançando para o fim dessa exposição no capítulo 11. Desse bloco que começa no capítulo 9, falando sobre a eleição de Deus e olhando para o passado de Israel. Capítulo 10, falando do presente de Israel e da sua responsabilidade humana, né? A rejeição de Israel. Capítulo 11, olhando para o futuro de Israel, pensando sobre os planos de Deus para toda essa nação. Eu vou ler primeiro na versão Almeida Revista Corrigida, depois nós vamos ler esse mesmo texto na tradução da Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva, que será bem rico para nossa compreensão. Verso 25 nos diz assim: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo ou mistério em outras traduções, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançar misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Deixa eu ler esse texto também com vocês na tradução da Nova Bíblia Viva. Verso 25 nos diz assim: Quero que vocês, queridos irmãos, conheçam essa verdade que vem de Deus, para que não fiquem orgulhosos e comecem a se vangloriar. Sim, é bem verdade que os israelitas agora se puseram contra o evangelho em parte, porém isso vai durar somente até que o número completo de gentios venha a Cristo. E então todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá um libertador, e ele afastará os judeus de toda impiedade. E eu, o Senhor, farei esta aliança com eles quando remover os seus pecados. Muitos israelitas agora são inimigos do evangelho por causa de vocês. Isso, porém, tem sido um benefício para vocês, pois este teve como consequência Deus dar aos seus dons a vocês, os gentios. Entretanto, os judeus ainda são amados por Deus por causa das suas promessas aos patriarcas, pois os dons de Deus e o seu chamado nunca podem ser revogados. Antigamente vocês foram rebeldes contra Deus, porém quando eles foram desobedientes a Deus, vocês receberam a misericórdia. E agora os israelitas é que são os rebeldes, porém algum dia eles também participarão da misericórdia que Deus tem tido para com vocês.
porque Deus colocou todos sob a desobediência, para que ele pudesse exercer misericórdia para com todos igualmente. Então vamos entender esse texto aqui, dando seguimento àquilo que nós temos já exposto aqui. Se você perdeu alguma dessas mensagens da nossa série aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, eu quero convidar a você aí estar acompanhando a linha de raciocínio que nós estamos seguindo nessa exposição, que será de muita valia para você. Então, vamos lá. A palavra aqui usada no verso de número 25, algumas traduções têm por mistério ou segredo, é a palavra que Paulo usou aqui para explicar a salvação de gregos e judeus no decorrer da história. E qual é o mistério aqui então? O mistério aqui diz respeito ao endurecimento em parte dos judeus para a salvação dos gentios. Desde o verso 1, Paulo vem explicando que Deus não rejeitou Israel, mas em contrapartida, Israel rejeitou a Deus quando não creu no Messias. Entretanto, dentro do Israel étnico, Deus preservou os 7.000 israelitas que creram no Messias e foram salvos, provando dessa forma que Deus não rejeitou seu povo. No entanto, a rejeição de Israel ao Messias levou salvação para os gentios. O endurecimento de Israel provocou a salvação aos gentios espalhados pelo mundo. Contudo, para não bastar, Deus usou a salvação dos gentios para despertar o ciúme santo nos judeus endurecidos e levá-los à salvação. Que é aquele mistério. Esse é o mistério. Os judeus rejeitam, os gentios creem. A partir do momento que os gentios creem, isso provoca ciúmes, um ciúme santo nos judeus, e esses judeus creem em Jesus. Que é difícil de nós entendermos, mas essa é a lógica que segue o capítulo 11, Paulo explicando para nós. A rejeição de grande parte dos judeus abriu as portas, ou escancarou ainda mais as portas para a salvação dos gentios. A partir do momento que os gentios são salvos e encontram a salvação mediante a fé, isso provoca ciúmes nos judeus, e isso leva alguns à salvação. Sempre Deus preserva o que é o remanescente fiel, e eles se entregam a Jesus para a salvação. Esse é o mistério aqui que o apóstolo Paulo está fazendo menção. Diante disso, nós então chegamos aqui no verso de número 25, onde Paulo desencadeia suas últimas considerações ao povo judeu concernente à sua salvação. Nisto ele diz: Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegasse à plenitude dos gentios. Ou seja, o texto aqui, que é um texto não muito fácil de interpretação, se você pegar aí bons comentários bíblicos e se aprofundar nesse capítulo 11, em cada uma dessas partes, você perceberá que há muita divergência entre os teólogos. Os últimos 2000 anos da história não foram suficientes para que os teólogos, os estudiosos das escrituras chegassem num consenso sobre tudo aquilo que está relatado pelo apóstolo Paulo aqui no capítulo 11, como no capítulo 10, como no capítulo 9. Há muita divergência de interpretação nesses textos. Inclusive, há linhas teológicas sobre alguns que surgiram, aliás, linhas teológicas com base na interpretação de alguns textos aqui da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11. Então, aqui 3 coisas devem ser consideradas a esse respeito aqui, sobre essa questão de Israel ter experimentado um endurecimento em parte, ou seja, em parte por quê? Porque durante toda a história do povo de Deus, Deus sempre preservou o remanescente fiel. Embora grande parte dos judeus não creram que Jesus era o Messias, ainda muitos dentre os judeus creram. Existe sempre um remanescente fiel, uma luz acesa na história do povo de Deus. Porém,
até que chegasse a plenitude dos gentios. Ou seja, há o que se crê que haverá um tempo em que depois que haver chegado a plenitude dos gentios, ou chegar o número final da salvação dos gentios segundo a eleição da graça, abrir-se-á mais a oportunidade para a salvação dos judeus. E sua grande maioria, ou grande parte dos judeus, crerão, diferente do que está acontecendo nos nossos dias. Então, 3 coisas devem ser destacadas aqui. Em primeiro lugar, não foi todo Israel que experimentou o endurecimento, mas apenas em parte. Uma pequena parte dos judeus creu no Messias, pequena, mas creu e foi salva em Cristo. Ou seja, não foi todo Israel que experimentou esse endurecimento. Nós temos aqui observado, o povo, em sua grande maioria, rejeitou o Messias por causa do seu coração endurecido, e Deus os entregou o seu coração endurecido. Deus os endureceu igualmente, por causa do seu coração já endurecido, de não crer na mensagem do Evangelho, não crer em Jesus. Porém, isso significa que Deus rejeitou o seu povo? Não, isso não significa que Deus rejeitou o seu povo. Muito pelo contrário. Deus sempre preservou. O apóstolo Paulo fala isso no capítulo 11, verso 1 a 10, usando-se como exemplo, depois falando de 7.000, do período, por exemplo, lá de Elias, no período de Acabe e Jezabel, falando daqueles que foram salvos segundo a eleição da graça e daqueles que estão sendo salvos até os dias atuais. Ou seja, Deus não rejeitou o seu povo, embora o seu povo tenha rejeitado. Deus não virou as costas para o seu povo e esqueceu das promessas que fez a Abraão, Isaque e Jacó. Muito pelo contrário, as promessas de Deus continuam intactas ao seu povo. Embora a sua grande maioria tenha rejeitado a Jesus, ainda existe sempre um remanescente fiel, e Deus tem guardado esse povo e tem salvado eles. Em segundo lugar, o endurecimento de Israel tem data e hora marcada para acabar. O endurecimento de Israel é até que o último gentio seja salvo. Evidentemente que não sabemos quando essa data chegará, mas sabemos que Deus tem um número exato de eleitos dentre os gentios. Esse aqui é o ponto que há muitas linhas de divergências. Por quê? Porque a própria palavra plenitude pode significar a plenitude de Cristo, a plenitude da revelação de Cristo aos gentios, como pode significar um número, né? O último gentio a ser salvo, o último gentio eleito a ser salvo. Está falando de um tempo em que chegará a plenitude, chegará o fim. Deus não terá mais gentios para salvar. E aí está falando desse momento assim. Aos que acreditam exatamente dessa forma, separam a igreja de Israel e entendem que a era da igreja terá dado seu fim e haverá agora um plano sendo consumado para os gentios, ou aliás, para os judeus especificamente, quando todo Israel será salvo, que também não significa todo como uma ideia de universalismo, de todos os judeus de todas as épocas, não, mas dos judeus dos últimos tempos que terão encontro com Cristo. O que nós cremos? O que eu entendo aqui biblicamente? Chegará o tempo em que a pregação do evangelho terá alcançado os seus objetivos segundo a graça e a bondade de Deus. E a partir daí, começar-se-á um grande crescimento da salvação de judeus. Porque isso preparará a vinda de Jesus para os últimos dias. Ou seja, eu entendo que nos últimos dias da igreja na terra será um dia em que a porta do evangelho será mais acessível a quem? Aos judeus, que hoje estão resistentes à mensagem do evangelho, mas nos últimos dias estarão mais susceptíveis e crerão no Messias. E crerão que Jesus de fato é o Messias. E aqui é um ponto importante. Durante todo esse bloco, capítulo 9, 10 e 11, Paulo tem feito uma distinção muito clara entre o Israel étnico e o Israel espiritual, né? Porque o Israel étnico diz respeito ao povo que é descendente direto de Abraão, participando das alianças e que corre o sangue de Abraão em suas veias.
O Israel espiritual é o Israel segundo a eleição da graça, dentre os judeus como dentre os gentios, aqueles que creem em Jesus, ou seja, que vivem segundo as pegadas da fé de Abraão. Mas aqui, no texto em tela, ele não está falando do Israel espiritual. Não está falando do Israel espiritual pensando em judeus e gentios como um só povo. Ele está pensando especificamente no Israel étnico. Ele está pensando especificamente nos seus compatriotas. Ou seja, está falando da porta da graça se abrir exclusivamente de maneira escancarada para a salvação dos seus compatriotas. Ou seja, os planos de Deus se concretizando dentro do seu povo, porque Deus não esqueceu do seu povo e ainda haverá salvação para eles. O texto diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis que este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre os judeus, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades, e este será o seu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quando ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição amados por causa do Pai, porque os dons da vocação de Deus são sem arrependimento, porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também alcance misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Ou seja, há um plano seguindo o seu curso para a salvação desses judeus, judeu étnico, propósito de Deus para o judeu étnico. Terceiro, o endurecimento de Israel tinha um propósito definido. Deus permitiu que Israel fosse entorpecido para não ver nem ouvido para salvar a cada gentil eleito. Para salvar cada gentil eleito. O endurecimento em um gera a salvação de outros, e assim todos chegam a Cristo pela fé. É aquilo que nós falamos. A rejeição de uns gerou a salvação de outros. E depois, com a salvação desses outros, provocou ciúmes nos primeiros, e eles encontraram Cristo mediante a fé. Quer dizer, tudo no plano de salvação tem um propósito. Não dá pra gente entender. Essa é a bem da verdade, porque quando você lê esses textos, e eles são textos difíceis de compreensão, não quanto ao texto em si, mas a nós, porque nós somos seres limitados, finitos, e como no final aqui nós faremos a exposição amanhã, quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem deu primeiro a Ele para que Ele seja recompensado? O que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente, amém. Quer dizer, como que eu vou entender isso? Paulo no final tece um hino de louvor e adoração a Deus, por quê? Porque foge à compreensão humana entender esses propósitos. Foge à nossa capacidade humana a compreender aquilo que só cabe a Deus compreender. O que nós temos que crer pela fé e unicamente, e fazer a vontade de Deus, sabendo que o Senhor está fazendo uma grande obra no mundo. Os planos dele para com a salvação do seu povo está seguindo o seu curso, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Todavia, a partir desse endurecimento temporal que Israel vem sofrendo, a hora para a salvação dos israelitas como um todo chegará quando seus olhos e ouvidos forem abertos para ver e ouvir a mensagem da cruz, sendo assim crer no Cristo crucificado. Que todo Israel é esse que será salvo. Isso é um ponto importante, que todo Israel é esse que será salvo. Essa pergunta deve ser feita porque existe uma séria divergência teológica quanto ao verso 26, quando Paulo diz que todo Israel será salvo. Não está dizendo que após a conversão do último gentil eleito, todo Israel étnico será salvo, sem exceção, mas que uma grande gama de israelitas que outrora estavam endurecidos crerá em Cristo como Salvador. Ou seja, isso equivale a todo Israel eleito espiritualmente dentre os que estavam endurecidos. E não essa ideia de que muito é pregada no meio evangélico brasileiro, que uma salvação total dos judeus no fim dos tempos. Todo Israel equivale a uma grande gama de judeus que creram e de todos os remanescentes salvos no decorrer da história. O Israel, então vocês estão entendendo aqui. Quando está falando de todo, porque veja bem, nós sabemos que chegará a plenitude dos gentios.
É como que haverá um tempo em que diminuirá ou caminhará para uma diminuição da salvação dos gentios e um crescimento de salvação dentre os judeus. Essa é a ideia que o texto traz para nós. Quando fala da salvação de todo Israel, não está falando de todo Israel sem exceção. Está falando de um número maior do que nós estamos vendo de salvação dos judeus nesses últimos dias, ou nos últimos séculos da história. Nós estamos falando aqui nos últimos dias, o número que nós estamos vendo hoje, ele se multiplicará de salvação dentre os judeus, que vai se encaminhar para o fim de toda a história e a vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Essa é a ideia que o texto quer nos trazer, mas não que todos os judeus, sem exceção, de todos os tempos e de todas as épocas, serão salvos. Não é isso que o texto está dizendo. Então veja bem, o Israel salvo será o remanescente fiel de todas as épocas já existentes e não essa ideia maluca de salvação israelita, sem exceção, no fim dos tempos. Digo maluca por quê? Porque, em primeiro lugar, a salvação de todos os israelitas nos fins dos tempos diz respeito à última geração israelita e não a todas as gerações de israelitas já existentes. Porque entenda uma coisa, qual vai ser a salvação de todos os judeus que o texto está dizendo? Da última geração, dos últimos dias. Não de todas as gerações, de todos os tempos da história do povo de Deus. Porque depois da morte segue-se o juízo. Nós não cremos em universalismo. Nós estamos falando da salvação de todos os judeus. Quem? Todos os judeus da última geração. Que não é na sua totalidade também, mas na sua grande maioria, dentre aqueles que existirem. Segundo, porque a salvação não é destinada a todo Israel étnico, mas a todo Israel espiritual, incluído, nesse caso, os gentios que creram no Cristo ressurreto. Nisso, dos versos 27 a 29, ele faz menção das promessas que Deus fez aos patriarcas e que Deus é fiel para cumpri-las, concluindo então seu relato a dizer que a desobediência de ambos provocou misericórdia depois a ambos. Primeiro, os gentios estavam encerrados em desobediência, quanto aos israelitas estavam em desobediências para depois virem à obediência novamente, e tudo isso pela ação graciosa de Deus. Ou seja, Deus tem planos que estão sendo cumpridos, propósitos que estão sendo alcançados segundo o poder da sua palavra. A esperança para os judeus, sim. Deus não rejeitou o seu povo, embora o seu povo tenha rejeitado. Nós acreditamos na salvação dos judeus, em grande maioria nos últimos dias da igreja na terra, para que os planos de Deus sejam realizados, para que a vontade de Deus para com seu povo seja concretizada. Todos chegarão ao entendimento que Cristo é o Messias e haverá salvação do povo de Deus e os planos de Deus serão realizados. É complicado de entender isso, é muito complicado, porque Paulo mostra para nós uma série de informações que foge à nossa capacidade humana de compreender. Mas o que nos dá segurança é saber que os planos de Deus estão sendo cumpridos na vida do seu povo. Por que nós pregamos a palavra de Deus? Nós pregamos a palavra de Deus porque nós cremos que existe um povo a ser salvo. Existem os eleitos de Deus espalhados por todas as tribos, línguas e nações. O evangelho precisa ser pregado em tempo e em fora de tempo. Nós não podemos abrir mão da pregação do evangelho, de falar do amor de Deus, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. O plano de Deus é salvar o seu povo, o Israel espiritual, dentre os judeus e dentre os gentios. A sua vontade de ser realizada e o seu nome ser glorificado no nome de Jesus. Todos serão salvos? Não, todos não serão salvos. Muitos rejeitaram, muitos não creram. Muitos, inclusive, já estão no Hades, porque não creram que Jesus é o Messias. Porém, ainda onde estiver vida e esperança, por isso que nós pregamos. Por isso que nós não perdemos a oportunidade, porque nós cremos na salvação. Se houver um pregador, é porque Deus o está levantando, está sustentando, porque Ele tem um povo a chamar para a salvação. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Se Deus tiver que salvar, Ele vai salvar.
os propósitos deles não serão desacreditados com o seu povo, porque ele não pode quebrar suas alianças, ele é fiel. Que nós possamos entender isso, guardar essa palavra no nosso coração. E amanhã nós iremos, se Deus assim permitir, concluir capítulo 11, falando desse hino de adoração a Deus. Quando Paulo eleva a sua voz ao final de toda essa exposição, capítulo 9, 10 e 11, dizendo e falando sobre a beleza desse Deus, adorando esse Deus pelo seu grande plano de salvação para com o seu povo. Deus possa nos ajudar a compreender. Orem por mim, para mim ficar melhor aí, essa gripe aí. Não é Covid não, fique em paz. E tá aqui, firme e forte juntamente com vocês. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.